Você já parou para pensar sobre o fim dos tempos? O livro de Apocalipse revela mistérios que muitos preferem ignorar, mas que estão prestes a se cumprir diante dos nossos olhos. As profecias que João recebeu na ilha de Patmos falam sobre guerras, pestes, perseguições e um novo céu e uma nova terra. O que realmente vai acontecer? Como será o retorno de Jesus? Quem será salvo? Hoje, vamos mergulhar nas páginas da Bíblia e entender o plano de Deus para o fim dos tempos. Prepare o seu coração, porque o que você vai descobrir pode mudar a sua vida para sempre. O livro de Apocalipse é, sem dúvida, um dos textos mais enigmáticos e profundos de toda a Bíblia. Escrito pelo apóstolo João, por volta do ano 95 d.C., enquanto ele estava exilado na ilha de Patmos, o livro revela mistérios sobre o futuro da humanidade, o juízo final e o triunfo definitivo de Cristo sobre o mal. João recebeu visões diretas do próprio Senhor e foi instruído a registrar cada detalhe para que todas as gerações soubessem o que está por vir. Não é apenas um livro de símbolos e imagens fortes, mas um guia espiritual para aqueles que desejam permanecer firmes até o fim. Quando João inicia sua narrativa, ele deixa claro que o Apocalipse é uma revelação de Jesus Cristo. Apocalipse 1:1. Isso significa que não se trata apenas de um relato humano, mas de uma mensagem divina entregue por intermédio de anjos. O objetivo principal é mostrar ao povo de Deus os acontecimentos que devem acontecer em breve. Logo no início, há uma promessa especial. Bem-aventurado aquele que lê e aqueles que ouvem as palavras desta profecia e guardam as coisas nela escritas, pois o tempo está próximo. Apocalipse 1:3. Ou seja, o Apocalipse não foi escrito para causar medo, mas para preparar os cristãos. João descreve sua visão inicial de Cristo de uma forma que impressiona profundamente. Ele o vê com cabelos brancos como a neve, olhos como chamas de fogo e uma voz como o som de muitas águas. Apocalipse 1:14-15. Essa imagem poderosa demonstra a autoridade, santidade e glória do Filho de Deus. Essa primeira visão já estabelece o tom do livro. O Apocalipse não é sobre destruição apenas, mas sobre o reinado absoluto de Cristo e a vitória final sobre as trevas. O cenário histórico em que João escreve também é importante. Os cristãos estavam vivendo um período de intensa perseguição sob o Império Romano. Muitos eram mortos por sua fé, e as igrejas enfrentavam constantes ameaças. Nesse contexto, o Apocalipse vem como uma mensagem de esperança. Ainda que o sofrimento pareça insuportável, Deus continua no controle de todas as coisas. A história humana não caminha para o caos, mas para o cumprimento do plano divino. O fim dos tempos não é o fim da vida. É o início da eternidade para os que creem. Logo nos capítulos iniciais, João é instruído a escrever cartas às 7 igrejas da Ásia Menor: Éfeso, Esmirna, Pérgamo, Tiatira, Sardes, Filadélfia e Laodiceia. Cada carta traz elogios, advertências e promessas específicas, mas todas apontam para um mesmo propósito: a fidelidade. Em Apocalipse 2:10, Jesus declara: "Sê fiel até a morte, e dar-te-ei a coroa da vida." Isso mostra que antes de revelar os grandes juízos, Deus chama seu povo a permanecer firme e santo. O número 7, constantemente presente no livro, simboliza plenitude e perfeição. As 7 igrejas representam, na verdade, toda a Igreja de Cristo ao longo da história. Portanto, as mensagens não se limitam ao passado. Elas continuam vivas hoje. Cada advertência e cada promessa descrita nessas cartas são direcionadas a nós. Elas nos chamam ao arrependimento, à vigilância e à perseverança. A vitória sobre o fim dos tempos começa na fidelidade diária ao Senhor. O Apocalipse também nos mostra que, por trás da realidade visível, há uma batalha espiritual acontecendo. O mundo físico que vemos é apenas parte da história. No capítulo 12, por exemplo, João descreve a guerra entre Miguel e seus anjos contra o dragão,
que simboliza Satanás. Isso revela que cada acontecimento histórico tem uma dimensão espiritual. Tudo o que vemos, guerras, crises, perseguições, está inserido em um cenário maior, onde Deus conduz todas as coisas para cumprir seu plano perfeito. É importante entender que o livro de Apocalipse não deve ser lido apenas com os olhos naturais. Seus símbolos, imagens e figuras exigem discernimento espiritual. Muitas vezes Deus escolheu revelar verdades profundas por meio de visões, parábolas e sinais. O propósito disso não é confundir, mas levar o leitor a buscar intimidade com o Espírito Santo. Somente com o coração aberto e guiado por Deus, é possível compreender as mensagens ocultas e aplicá-las à nossa vida. Um dos pontos centrais do Apocalipse é a certeza de que Jesus voltará. Em Apocalipse 1:7 está escrito: "Eis que vem com as nuvens e todo olho o verá." Essa promessa não é simbólica, é real. Jesus voltará para julgar os vivos e os mortos, estabelecer seu reino e pôr fim ao domínio do pecado. Essa verdade deve despertar em nós dois sentimentos: esperança e responsabilidade. Esperança porque a vitória final está garantida. Responsabilidade porque precisamos estar preparados. Os sinais do fim são outro aspecto importante. Jesus, em Mateus 24, já havia advertido sobre guerras, rumores de guerras, fome, terremotos e perseguições como o princípio das dores. O Apocalipse aprofunda esses sinais e revela que tudo isso faz parte de um plano maior. Não devemos viver com medo, mas com discernimento, entendendo que cada profecia cumprida aponta para a proximidade da volta do Senhor. Quem permanece firme na palavra nunca será surpreendido. No decorrer do livro, João nos apresenta visões sobre o Cordeiro de Deus, os 7 selos, as trombetas, as taças da ira e o juízo final. Cada elemento tem um significado profundo e revela etapas do plano divino. O Cordeiro, que é Jesus, aparece como o único digno de abrir o livro selado, mostrando que somente ele tem autoridade sobre a história. Essa imagem reforça a centralidade de Cristo no Apocalipse. Tudo gira em torno dele. Outro ponto que gera grande debate entre estudiosos é a figura da besta, descrita no capítulo 13. Representando um sistema de poder maligno, ela simboliza a tentativa final de Satanás de enganar as nações. Apesar de todos os esforços do inimigo, o Apocalipse deixa claro que a vitória pertence ao Senhor. Não importa o quão fortes pareçam os poderes do mal, Deus já decretou o fim de todo domínio satânico. O livro também destaca a importância de discernirmos os tempos. Em Apocalipse 16:15, Jesus declara: "Eis que venho como ladrão. Bem-aventurado aquele que vigia e guarda as suas vestes." Isso nos lembra que o fim pode chegar quando menos esperamos. Por isso, é fundamental viver em santidade, buscando um relacionamento profundo com Deus e permanecendo firmes na fé. O Apocalipse não é um convite ao medo, mas um chamado à vigilância. Um aspecto poderoso do Apocalipse é a descrição do trono de Deus, no capítulo 4. João vê um céu aberto e um trono rodeado por relâmpagos, vozes e trovões, enquanto os seres celestiais proclamam: "Santo, Santo, Santo é o Senhor Deus Todo-Poderoso, que era, que é e que há de vir." Essa cena gloriosa nos lembra que, mesmo diante do caos aparente, o reino de Deus permanece soberano e eterno. A adoração ocupa um papel central no livro. Enquanto a terra enfrenta juízos e tribulações, o céu está repleto de cânticos e celebrações ao Cordeiro. Isso nos mostra que a verdadeira vitória começa na adoração. Quando mantemos nossos olhos em Cristo e o exaltamos, somos fortalecidos para enfrentar qualquer dificuldade. O Apocalipse revela que, no fim, a adoração será a linguagem eterna dos salvos. Outro ponto importante é a promessa de recompensa para aqueles que perseverarem. Em Apocalipse 3:21, Jesus afirma: "Ao vencedor, dar-lhe-ei sentar-se comigo no meu trono." Essa é uma promessa grandiosa. Mesmo diante das provações, Deus prepara uma herança eterna para os que permanecem fiéis.
Isso nos encoraja a continuar firmes, sabendo que tudo o que fazemos por Cristo não é em vão. O capítulo 1 também nos convida a refletir sobre o destino final da humanidade. Haverá dois caminhos: vida eterna para os que receberam a salvação e condenação para os que rejeitaram o Evangelho. Essa realidade deve nos levar à seriedade em relação à nossa fé. O Apocalipse não é um livro para saciar curiosidades, mas para nos chamar ao arrependimento e à reconciliação com Deus. O chamado para estarmos preparados ecoa por todo o livro. Jesus nos alerta a sermos vigilantes, pois ninguém sabe o dia nem a hora. Essa preparação não é apenas externa, mas principalmente interna. Trata-se de manter um coração puro, um espírito humilde e uma vida de obediência à palavra. O Apocalipse é um convite diário à santidade. A mensagem para as igrejas logo no início continua atual para nós. Assim como aquelas 7 igrejas foram advertidas, nós também precisamos avaliar nossa caminhada. Será que estamos colocando Cristo em primeiro lugar? Será que estamos vivendo uma fé genuína ou apenas aparência? O Apocalipse nos confronta e nos leva a examinar o coração. Outro ponto fascinante do livro é como ele conecta o Antigo e o Novo Testamento. Muitas das visões de João remetem a profecias de Daniel, Ezequiel e Isaías, mostrando que a Bíblia é um todo coerente e inspirado. Isso fortalece a nossa confiança na palavra e nos ajuda a entender que nada do que está acontecendo hoje é por acaso. Tudo já estava previsto no plano divino. O Apocalipse também reforça que, apesar de todo o sofrimento, Deus jamais abandona o seu povo. Ele envia anjos, sela os escolhidos e garante que os seus serão guardados até o fim. Essa proteção não significa a ausência de dificuldades, mas a certeza de que a vitória já nos pertence. Em meio às tribulações, a esperança é a âncora da alma. O livro de Apocalipse começa mostrando que, apesar do caos que virá sobre a terra, Deus permanece no controle absoluto. A história não caminha para um colapso sem sentido, mas para o cumprimento perfeito do plano divino. João nos mostra que, antes de qualquer juízo, Jesus, o Cordeiro, recebe o livro selado com 7 selos. Apocalipse 5:1-7. Essa cena é poderosa. Ninguém no céu, na terra ou debaixo da terra podia abrir o livro, até que o Cordeiro se levanta. Isso nos ensina que só Cristo tem autoridade sobre o destino da humanidade. O primeiro selo revela o cavalo branco. Apocalipse 6:1-2. Muitos estudiosos o interpretam como o símbolo do anticristo, que virá enganando as nações com uma falsa paz. Ele não aparece como um inimigo declarado, mas como alguém que traz esperança aparente, enganando multidões com palavras sedutoras. Isso nos alerta para sermos espiritualmente vigilantes, pois nem tudo o que parece paz vem de Deus. O segundo selo apresenta o cavalo vermelho, que traz guerras e conflitos. Apocalipse 6:3-4. O aumento da violência entre nações e povos será um dos sinais mais evidentes da proximidade do fim. Isso se conecta com Mateus 24:6, quando Jesus adverte: ouvireis falar de guerras e rumores de guerras, mas não vos assusteis, porque é necessário que isso aconteça. O mundo estará em convulsão, mas os filhos de Deus podem permanecer firmes na esperança. O terceiro selo revela o cavalo preto, simbolizando a fome e a escassez. Apocalipse 6:5-6. As profecias indicam que durante esse período, os recursos serão limitados. Os preços dos alimentos subirão drasticamente e muitos sofrerão com a falta do básico para sobreviver. É um lembrete para nós sobre a fragilidade do sistema humano e a necessidade de dependermos totalmente de Deus. O quarto selo mostra o cavalo amarelo, que representa a morte. Apocalipse 6:7-8. Ele vem acompanhado do inferno e tem poder para matar a 4ª parte da terra. Esse será um dos períodos mais sombrios da história humana, mas mesmo diante disso, precisamos lembrar que os que estão em Cristo têm a vida eterna. A morte física não tem poder sobre aqueles que foram selados pelo Espírito Santo.
O quinto selo revela as almas dos mártires clamando por justiça. Apocalipse 6, 9 e 11. Isso mostra que muitos darão suas vidas por causa do Evangelho durante esse período. Enquanto o mundo tenta calar a mensagem de Cristo, o céu honra aqueles que permaneceram fiéis até o fim. Aqui vemos que a perseguição não será apenas uma possibilidade, mas uma realidade para os que se recusarem a negar Jesus. O sexto selo traz sinais cósmicos impactantes: terremotos, escuridão, queda de estrelas e o abalo dos céus. Apocalipse 6, 12 e 17. O próprio universo reagirá diante da manifestação do juízo de Deus. Isso cumpre as palavras de Jesus em Lucas 21, 25 e 26, quando ele disse que haverá sinais no sol, na lua e nas estrelas, e que os homens desmaiarão de terror. Será um tempo de confusão para o mundo, mas para os cristãos será a confirmação de que a volta de Cristo está próxima. O sétimo selo, quando aberto, introduz as 7 trombetas. Apocalipse 8, 1, 2. Aqui, vemos que cada fase do Apocalipse é interligada. Quando João descreve o silêncio no céu por cerca de meia hora, entendemos a grandiosidade do momento. É como se toda a criação parasse para observar os próximos acontecimentos. O silêncio prepara o início de uma nova etapa de juízos sobre a terra. As 7 trombetas anunciam eventos ainda mais intensos. A primeira traz saraiva e fogo misturados com sangue, queimando a vegetação da terra. A segunda trombeta atinge os mares, transformando parte deles em sangue e matando criaturas marinhas. A terceira traz uma grande estrela ardente que cai sobre os rios e fontes de água, tornando-os amargos. A quarta afeta o sol, a lua e as estrelas, reduzindo a luz que chega à terra. A quinta trombeta apresenta um cenário aterrador. Uma abertura no abismo libera criaturas espirituais que atormentam aqueles que não têm o selo de Deus. Apocalipse 9, 1, 12. Esse selo simboliza a proteção divina sobre os servos fiéis. Isso mostra que, mesmo em meio ao caos, Deus não abandona os seus escolhidos. Quem vive em comunhão com o Senhor será preservado do juízo reservado para os ímpios. A sexta trombeta libera 4 anjos que estavam preparados para um momento específico e resulta na morte de 1/3 da humanidade. Apocalipse 9, 13 e 21. Mesmo diante dessa devastação, o texto revela que muitos ainda não se arrependerão de seus pecados. Isso revela a dureza do coração humano e nos lembra da importância de pregar o Evangelho enquanto ainda há tempo. A sétima trombeta anuncia o reinado de Cristo sobre a terra. Apocalipse 11, 15. Vozes no céu declaram: o reino do mundo se tornou de nosso Senhor e do seu Cristo, e ele reinará pelos séculos dos séculos. Essa trombeta marca uma transição poderosa, o fim do domínio do mal e o início da restauração de todas as coisas. Para os fiéis, será um momento de celebração. Para os que rejeitaram a salvação, será o início de grande desespero. Depois das trombetas, o Apocalipse nos leva às 7 taças da ira de Deus. Apocalipse 16. Essas taças representam juízos ainda mais severos. Elas afetam os mares, os rios, o sol, o ar e até mesmo o trono da besta. Cada praga é um lembrete da justiça divina e da soberania do Criador. Porém, mesmo diante de tanta manifestação do poder de Deus, a Bíblia diz que muitos continuarão a blasfemar, rejeitando o arrependimento. Um dos momentos mais emblemáticos do Apocalipse é a descrição da Batalha do Armagedom. Apocalipse 16, 16. As nações se reunirão para guerrear contra o próprio Deus, lideradas pelo Anticristo e pelo falso profeta. Será o confronto final entre as forças da luz e das trevas, mas a vitória já está decretada. Jesus voltará com poder e glória, e todos os exércitos do inimigo serão derrotados. Isso nos lembra que o mal pode parecer dominante por um tempo, mas nunca prevalecerá contra o Senhor. Após a derrota do Anticristo e da besta,
O Apocalipse apresenta o reino milenar de Cristo. Apocalipse 20, 1-6. Satanás será preso por 1000 anos, e Jesus reinará sobre a terra com justiça e paz. Os que foram fiéis a ele reinarão junto com o Senhor nesse período. Esse milênio representa uma antecipação da eternidade, onde a presença de Deus será plena e a criação restaurada. Ao final do milênio, Satanás será solto por um breve tempo para tentar enganar as nações novamente, mas será definitivamente derrotado e lançado no lago de fogo. Apocalipse 20, 7-10. Essa é a consumação da vitória de Cristo sobre todo o mal. Nunca mais haverá dor, tentação ou engano. Essa promessa nos traz esperança e reforça a importância de permanecermos fiéis até o fim. O próximo grande evento descrito é o julgamento final diante do grande trono branco. Apocalipse 20, 11-15. Todos os mortos serão ressuscitados para prestar contas de suas obras. Aqueles cujos nomes não estiverem escritos no livro da vida serão lançados no lago de fogo, que é a segunda morte. Essa passagem é um chamado urgente para que todos se reconciliem com Deus enquanto há oportunidade. Finalmente, João tem a visão gloriosa da Nova Jerusalém. Apocalipse 21. Ele vê novos céus e nova terra, descendo da parte de Deus, preparados para os fiéis. Não haverá mais lágrimas, dor, morte ou sofrimento. A presença do Senhor habitará com o seu povo para sempre. Esse é o clímax do Apocalipse, a restauração completa de todas as coisas e o início da eternidade com Deus. O livro do Apocalipse está repleto de símbolos misteriosos que despertam curiosidade e, ao mesmo tempo, confundem até os estudiosos mais experientes. Cada detalhe, cada número e cada imagem tem um significado espiritual profundo. Nada foi escrito por acaso. Entender esses sinais é fundamental para compreender o plano de Deus e discernir os acontecimentos do fim dos tempos. Um dos símbolos mais intrigantes são os 7 castiçais vistos por João em Apocalipse 1, 12-13. Eles representam as 7 igrejas da Ásia Menor, mas também refletem a Igreja de Cristo ao longo de todas as eras. Isso significa que as mensagens do Apocalipse não são apenas históricas. Elas são atuais e falam diretamente para nós hoje. Outro elemento poderoso é a presença do número 7 em praticamente todo o livro. 7 selos, 7 trombetas, 7 taças, 7 estrelas, 7 trovões. O 7 na Bíblia simboliza plenitude, perfeição e conclusão. Cada sequência de 7 revela uma etapa do plano divino para a humanidade, mostrando que tudo o que acontece está sob o controle absoluto de Deus. O Apocalipse também apresenta o número 4, que aparece relacionado aos 4 cavaleiros, aos 4 cantos da terra e aos 4 ventos. O 4 simboliza o mundo físico, os elementos naturais e a criação. Isso nos mostra que o juízo divino afetará todas as áreas da terra. Nada ficará intocado. O número 12 também carrega um peso espiritual imenso. Ele aparece nas 12 tribos de Israel, nos 12 apóstolos e nos 12 portões da Nova Jerusalém. No Apocalipse, o 12 representa o povo de Deus, tanto Israel quanto a Igreja. Quando vemos esse número, somos lembrados de que a salvação e a promessa eterna são para aqueles que permanecem fiéis. Mas o número mais temido e discutido de todo o Apocalipse é o 666, Apocalipse 13:18, conhecido como o número da besta. Ele representa imperfeição, rebeldia e oposição direta a Deus. Enquanto o 7 é a perfeição divina, o 6 é a imperfeição do homem. E o 666 é a exaltação máxima do poder humano contra o Criador. Isso aponta para o sistema do Anticristo, que tentará substituir a adoração verdadeira por uma falsa. Falando no Anticristo, o Apocalipse o descreve como uma besta que emerge do mar. Apocalipse 13:1. Essa imagem representa um líder mundial que governará com autoridade política e espiritual, enganando multidões com sinais e maravilhas. Ele virá com promessas de paz, mas sua verdadeira intenção será perseguir os santos e instaurar um reino de engano.
Além da besta, João também menciona o falso profeta, Apocalipse 13, 11, 18, que atuará como o braço religioso do anticristo. Ele enganará as pessoas, realizando sinais e induzindo-as a adorar a besta. Isso nos alerta sobre o surgimento de líderes religiosos que podem usar o nome de Deus para fins contrários à vontade divina. Outro símbolo enigmático é a Grande Babilônia, Apocalipse 17, 18. Ela representa um sistema mundial corrompido, baseado no luxo, na idolatria e na opressão. Babilônia é a personificação de tudo o que se opõe a Deus, e sua queda será um dos acontecimentos mais impactantes do Apocalipse. Isso nos ensina a não colocarmos nossa confiança nos sistemas humanos, porque todos eles hão de cair. O mar de vidro descrito em Apocalipse 4, 6 também chama a atenção. Ele representa a santidade e a pureza do trono de Deus. Ao redor dele, os anjos e os 24 anciãos louvam continuamente o Criador. Essa cena nos mostra que, mesmo diante do caos na terra, o céu permanece em perfeita ordem e adoração. Outro símbolo forte são os 144 mil selados, Apocalipse 7, 4, 8. Há diversas interpretações, mas a mais aceita é que esse número representa a totalidade do povo de Deus, todos aqueles que foram selados pelo Espírito Santo. Isso confirma que no meio da tribulação, Deus não se esquece dos seus. O Apocalipse também nos apresenta a mulher vestida de sol, Apocalipse 12, 1, 6. Ela é símbolo de Israel, mas também pode representar a Igreja, trazendo à luz o plano divino de salvação. O dragão, que tenta devorar o filho da mulher, simboliza Satanás tentando frustrar os propósitos de Deus, mas é derrotado pela proteção divina. Os dois testemunhos, Apocalipse 11, 3 e 12, são outro grande mistério. Eles terão autoridade para profetizar durante a grande tribulação e realizar sinais poderosos. Quando forem mortos, o mundo celebrará, mas Deus os ressuscitará ao terceiro dia, mostrando que nenhuma força pode calar a verdade do Senhor. As 7 taças da ira, Apocalipse 16, também carregam significados profundos. Elas representam a manifestação final da justiça de Deus contra a impiedade. Cada praga tem um propósito específico e evidencia que o mal será confrontado de forma definitiva. Mesmo assim, o texto revela que muitos continuarão endurecendo seus corações. O dragão vermelho de Apocalipse 12 é uma representação direta de Satanás. Ele é descrito com 7 cabeças e 10 chifres, simbolizando poder, influência e controle sobre reinos terrenos. Apesar disso, ele é derrotado e lançado para a terra, onde intensifica sua fúria contra os santos, um alerta para que a Igreja esteja preparada. A Nova Jerusalém descrita em Apocalipse 21, 22 é a maior promessa para os que permanecem fiéis. A cidade é adornada com pedras preciosas, ruas de ouro e o rio da vida. A presença de Deus e do Cordeiro será constante, e não haverá mais dor, morte ou sofrimento. É o destino final daqueles que perseverarem até o fim. Outro detalhe importante é o livro da vida, Apocalipse 20, 12. Ele contém os nomes de todos os salvos. No dia do julgamento, apenas aqueles cujos nomes estiverem registrados nele entrarão na eternidade com Cristo. Isso reforça a urgência de buscarmos uma vida de santidade e arrependimento. O Apocalipse também traz uma promessa para os vencedores. Jesus repete várias vezes: ao que vencer, Apocalipse 2 e 3. Isso mostra que, mesmo em meio à maior tribulação da história, Deus está formando um povo que não se dobra diante do sistema do mundo. Essa é uma mensagem de esperança para todos os que perseverarem. Por fim, o livro nos lembra que o mal tem prazo de validade. Satanás, a besta, o falso profeta e todos os que rejeitam a salvação terão um destino final, o lago de fogo. Mas para aqueles que seguem a Cristo, o futuro é glorioso, cheio de paz e comunhão eterna com Deus. Quando olhamos para o mundo hoje,
percebemos que os acontecimentos descritos no livro do Apocalipse estão cada vez mais próximos. Jesus já havia alertado, em Mateus 24, sobre guerras, rumores de guerras, fome, pestes e terremotos. Ele disse: tudo isso é o princípio das dores. Mateus 24:8. Esses sinais não são simples coincidências. Eles marcam o início do cumprimento das profecias. Nos últimos anos, testemunhamos uma sucessão de crises globais sem precedentes: pandemias, colapsos econômicos, conflitos armados e desastres naturais. Muitos enxergam esses eventos como parte do ciclo normal da humanidade, mas, à luz da Bíblia, eles são alertas divinos de que estamos caminhando para o clímax da história. As guerras e rumores de guerra se intensificaram em várias regiões do planeta. Países disputam poder, territórios e recursos naturais, e o medo de uma grande guerra mundial aumenta. Isso conecta-se com a visão dos 4 cavaleiros de Apocalipse 6, que representam conquista, guerra, fome e morte. Cada cavaleiro simboliza uma fase do juízo sobre a terra. Outro sinal alarmante é o avanço da apostasia, ou seja, o afastamento da fé verdadeira. Paulo alertou em 2 Tessalonicenses 2:3. Ninguém de modo algum vos engane, porque não será assim sem que antes venha a apostasia. Hoje, vemos uma geração cada vez mais distante da palavra de Deus, buscando respostas em ideologias, filosofias humanas e até práticas ocultas. A intensificação das catástrofes naturais também chama a atenção. Furacões, enchentes, incêndios e terremotos ocorrem com frequência e intensidade crescentes. Em Apocalipse 16, as taças da ira de Deus incluem desastres naturais que atingirão a Terra de forma devastadora, abalando até as maiores potências. Outro ponto crítico é a crise moral que afeta todas as nações. Valores antissólidos e inquestionáveis estão sendo relativizados. O que antes era considerado pecado agora é celebrado, e a Bíblia já havia profetizado isso. Ai dos que ao mal chamam bem, e ao bem mal. Isaías 5:20. Essa inversão de valores é um dos maiores sinais da proximidade do fim. Além disso, o avanço da tecnologia e da inteligência artificial trouxe conforto e progresso, mas também levanta discussões sobre controle e vigilância global. Muitos estudiosos associam essas inovações à marca da besta, Apocalipse 13:16-17, que permitirá que apenas os que a tiverem possam comprar ou vender. Isso sugere um sistema financeiro unificado que pode estar mais próximo do que imaginamos. O surgimento de alianças entre grandes potências mundiais também desperta a atenção. Profecias de Daniel 7 e Apocalipse 17 falam de reinos e coalizões políticas que desempenharão papéis cruciais na preparação para os últimos dias. O aumento da interdependência entre nações pode estar pavimentando o cenário para a ascensão do Anticristo. A perseguição aos cristãos também é um sinal evidente. Em vários países, seguir a Cristo é motivo de prisão, tortura e até morte. Jesus avisou em Mateus 24:9. Então vos hão de entregar para serdes atormentados, e matar-vos-ão, e sereis odiados de todas as nações por causa do meu nome. O ódio contra a Igreja de Cristo é crescente, e isso confirma as palavras das Escrituras. Outro fator importante é o renascimento de Israel como nação. Em 1948, o Estado de Israel foi restabelecido, um marco profético sem precedentes. Jesus disse, em Mateus 24:32-34, que a geração que testemunhasse a figueira florescer veria a consumação de todas as coisas. O cumprimento dessa profecia aponta para um momento histórico que não podemos ignorar. O crescimento da globalização também chama a atenção. Estamos cada vez mais conectados economicamente, politicamente e culturalmente. Essa interligação pode facilitar a implementação de um governo mundial único, algo que muitos estudiosos identificam com o sistema do Anticristo descrito em Apocalipse 13. Outro sinal profético é o aumento do engano espiritual. Falsos profetas, falsas doutrinas e religiões distorcidas têm se multiplicado.
Apocalipse 13 mostra que o falso profeta realizará sinais e prodígios para enganar as nações. Por isso Jesus nos alertou: acautelai-vos, que ninguém vos engane. Mateus 24:4. A disseminação do Evangelho, paradoxalmente, também é um dos maiores sinais. Jesus disse em Mateus 24:14: E este Evangelho do Reino será pregado em todo o mundo, em testemunho a todas as nações, e então virá o fim. Nunca antes na história tivemos tantos recursos tecnológicos para alcançar todos os povos com a mensagem de Cristo. O avanço das tecnologias biométricas, reconhecimento facial e microchips gera debates sobre privacidade e controle. Muitos estudiosos associam isso à preparação para a marca da besta, uma forma de dependência e submissão ao sistema global. Não sabemos como será exatamente, mas os sinais apontam para uma centralização sem precedentes. O aumento do ódio, violência e divisão social também são sinais claros. Em Mateus 24:12, Jesus disse: E por se multiplicar a iniquidade, o amor de muitos esfriará. Vivemos tempos de polarização, intolerância e conflitos, onde até famílias e igrejas se dividem. Isso confirma o cumprimento das profecias sobre o esfriamento do amor. Outro fator importante é o crescimento da idolatria moderna. Mesmo sem imagens físicas, milhões de pessoas dedicam suas vidas ao culto do dinheiro, da fama e do poder. Apocalipse 18 descreve a queda de Babilônia, símbolo de um sistema materialista que domina as nações, mas que terá um fim trágico e repentino. Os avanços na manipulação genética e na biotecnologia também levantam questões espirituais. Alterar a criação de Deus é algo que pode trazer consequências proféticas sérias. Em Apocalipse 9, por exemplo, lemos sobre criaturas híbridas e juízos incomuns, o que pode apontar para consequências do uso indevido da ciência. O ressurgimento de sinais astronômicos também desperta a atenção. Eclipses, luas de sangue e alterações no clima são interpretados por muitos como advertências divinas. Joel 2:31 profetizou: O sol se converterá em trevas e a lua em sangue, antes que venha o grande e terrível dia do Senhor. Esses sinais celestiais são convites para estarmos atentos. A intensificação do ocultismo e do satanismo na cultura popular também é um alerta. Filmes, músicas e movimentos artísticos têm promovido símbolos e práticas contrárias à palavra de Deus. Apocalipse 12 descreve a guerra espiritual entre o dragão e os santos, mostrando que a batalha final será tanto física quanto espiritual. O crescimento do ceticismo e do ateísmo também cumpre profecias. 2 Pedro 3:3-4 diz que nos últimos dias surgiriam escarnecedores que zombariam das promessas de Deus, afirmando que nada mudará. No entanto, a Bíblia garante que todas as palavras do Senhor se cumprirão no tempo certo. Por fim, a Bíblia nos chama à vigilância constante. Jesus disse em Marcos 13:33: Olhai, vigiai e orai, porque não sabeis quando chegará o tempo. O Apocalipse não foi escrito para nos assustar, mas para nos preparar. Ele nos convida a permanecer firmes, fortalecendo nossa fé e buscando uma vida de santidade. O Apocalipse não foi escrito para nos amedrontar, mas para nos despertar. Cada profecia, cada símbolo e cada revelação apontam para um único propósito: preparar o povo de Deus para o retorno de Cristo. E se olharmos atentamente, veremos que estamos vivendo dias em que as palavras da Bíblia ganham vida diante dos nossos olhos. Jesus disse em Apocalipse 22:12: Eis que venho em breve. A minha recompensa está comigo, e retribuirei a cada um conforme as suas obras. Essa não é apenas uma promessa distante. É um alerta. Ele está voltando, e não sabemos o dia nem a hora. A pergunta que devemos nos fazer é: estamos prontos? O mundo clama por paz, mas vivemos tempos de guerra, divisão e caos. A ciência avança, mas não consegue resolver o vazio da alma humana. As nações se reúnem em busca de acordos, mas não há paz verdadeira sem a presença de Deus. O Apocalipse nos mostra que o homem não tem controle sobre o futuro.
Apenas o Senhor tem o livro selado em suas mãos. Apocalipse 5:1. A palavra de Deus nos alerta que haverá um tempo de tribulação sem precedentes. Será um período de dor, perseguição e juízo. Mas para aqueles que permanecem firmes há uma promessa inabalável. O que vencer herdará todas as coisas, e eu serei seu Deus, e ele será meu filho. Apocalipse 21:7. O Apocalipse não é sobre medo, é sobre esperança. Muitos olham para o fim dos tempos com terror, mas para o cristão verdadeiro, o Apocalipse é um convite à preparação. É um chamado para arrependimento, santidade e reconciliação com Deus. Não se trata de decifrar datas, mas de viver prontos todos os dias. O amanhã pode não chegar. O hoje é a sua oportunidade. É hora de refletir. Onde temos colocado a nossa confiança? No dinheiro? No poder? Na ciência? Em sistemas humanos que podem ruir da noite para o dia? A Bíblia é clara. Tudo isso passará, mas a palavra do Senhor permanece para sempre. Isaías 48. Somente quem edificar a sua vida sobre Cristo permanecerá firme diante da tempestade. Em Apocalipse 3:20, Jesus nos faz um convite amoroso. Eis que estou à porta e bato. Se alguém ouvir a minha voz e abrir a porta, entrarei em sua casa e cearei com ele, e ele comigo. Talvez você esteja distante de Deus, sentindo que não há mais volta. Mas hoje Ele está batendo a porta do seu coração. Ainda há tempo para recomeçar. O Apocalipse também nos lembra que a batalha final já tem vencedor: Jesus Cristo. Ele virá como Rei dos Reis e Senhor dos Senhores. Apocalipse 19:16. Nenhum poder humano, nenhuma força das trevas, nada poderá impedir o cumprimento do plano de Deus. Essa é a nossa esperança. Essa é a nossa vitória. A promessa da Nova Jerusalém nos enche de esperança. Uma cidade onde não haverá mais morte, nem dor, nem lágrimas. Apocalipse 21:4. Um lugar de comunhão eterna com Deus, onde a luz do Cordeiro brilhará para sempre. Tudo o que hoje parece confuso e injusto encontrará sentido na presença dele. Mas essa promessa exige uma decisão. Não podemos ficar neutros. Jesus disse em Apocalipse 22:14: Bem-aventurados os que lavam as suas vestes, para que tenham direito à árvore da vida e possam entrar na cidade pelas portas. A pergunta é: onde você passará a eternidade? Essa é a escolha mais importante da sua vida. Hoje Deus te chama para se posicionar. Não há mais tempo para viver de forma morna, dividindo o coração entre Ele e o mundo. Apocalipse 3:16 traz um aviso sério. Assim, porque és morno, e não és frio nem quente, vomitar-te-ei da minha boca. O tempo de decidir é agora. O Apocalipse não é o fim da história. Pelo contrário, é o início de uma nova era. Para os que creem, será o começo da vida plena com Cristo. Para os que o rejeitam, será o início de uma eternidade longe de Deus. A decisão está diante de cada um de nós. Portanto, esse é o chamado final. Arrependa-se, busque a presença de Deus, viva em santidade. Entregue o seu coração a Cristo, e você não terá nada a temer sobre o que está por vir. O Cordeiro venceu, e em Cristo, nós também somos mais que vencedores. Se você chegou até aqui, entenda, não foi por acaso. Deus te trouxe até esta mensagem para te lembrar que ainda há tempo, mas o tempo está se esgotando. As profecias estão se cumprindo, os sinais estão diante de nós, e o Rei está voltando. Se você ouviu até aqui, quero deixar um convite sincero. Não ignore esse chamado. Abra o seu coração para Jesus hoje. Volte para os braços do Pai. Ele está pronto para perdoar, restaurar e escrever um novo capítulo na sua história. O Apocalipse não é o fim, é o início da eternidade. Que você escolha estar do lado certo quando os céus se abrirem e o Filho do Homem vier em glória. Aquele que dá testemunho destas coisas diz: certamente venho em breve, amém. Vem, Senhor Jesus.